Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos para o dia 2, live sobre higienização de ar-condicionado na bolsa coletora, aonde muita gente ainda tem a dúvida, funciona ou não funciona. Eu encerrei aqui rapidinho a primeira, porque deu um problemazinho aqui na parte da audição, então agora já estamos aí novamente esperando aí o nosso parceiro que vai entrar junto nessa live, o Rodrigues. O Rodrigues está nessa situação junto comigo, podendo explicar, tirar dúvida. Então você que tiver alguma dúvida sobre a live, deixa teu comentário aí na live aí, para a gente poder estar tentando entender, melhorar, ou até mesmo ajudar a quem está querendo entender, ou até mesmo quem já entende da situação, poder buscar algumas técnicas, algumas modalidades aí diferentes. Vou chamar aqui o Rodrigues para poder estar entrando junto com a gente aqui e trocando essa ideia, de profissional para profissional. Então você que tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí, na parte de mensagem aí que a gente pode estar organizando junto aí com todo mundo. Que é a tendência, do nossa área de trabalho, até mesmo para pessoas que estão querendo entender, tanto clientes também que acompanham o perfil da gente, essa parte todinha, tirar essas dúvidas, esse mito, que muita gente fala que só desinstalando funciona. Vamos ver aí que o Rodrigo está aí para ver se ele consegue entrar junto aí na live aí com a gente para poder estar organizando. Então, você que está assistindo aí, é um tema bacana, onde aquele negócio dá aquela adrenalina. Deixa aí teu comentário, tua mensagem, o que você precisa saber, qual é a dúvida, qual é o que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, precificação. Quem puder também deixa aí da onde é, o estado que é, como funciona, valores, valor da onde você coloca aí a tua higienização também. Isso daí é importante porque cada região tem valores diferentes, tem tuas necessidades. Então não adianta o cara de capital chegar e falar, pô, eu cobro 500, 600 reais. E o cara que é do interior que cobra 150, 180, o cara criticar aquele que cobra menos, porque são localidades diferentes. Então, isso daí a gente tem que estar organizando e entender. A entrega tem que ser sempre a melhor possível da gente. Alô, Rodrigues, cadê você, Rodrigues? O homem entrou, sumiu. Mas vamos lá. Vamos botando aí, localidade e qual é mais ou menos a base de valor que você bota. Entre ar-condicionado, vamos lá, de 9 a 12 mil BTUs, tá? Vamos lá, Eduardo botou Santa Catarina. Iniciando agora nessa área, Instalação e manutenção. Beleza, meu amigo. Tá chegando aí novo, mas tem que ter sangue nos olhos. Sangue nos olhos para poder estar fazendo sempre o quê? O teu melhor. Deixa eu ver aqui o que houve aqui com a parte do Rodrigues aqui, para ver se ele vai conseguir entrar aqui. Aí o nosso parceiro Liquim também, fiz uma live com ele há um tempo atrás a respeito do engate rápido. Sou de Aurília, São Paulo, cidade interior. Higienização de 9 a 12 mil BTUs aqui, 280. Show de bola, Liquim. É o que eu falo, Em questão, os valores é localidade, tudo. Então, quem está entrando na live aí, deixa aí tua localidade. Se possível também, deixar tua base de valor, tá? Para poder a gente tá tentando entender, organizar, o que a gente puder ajudar também. Fica aí bacana também, para poder a gente tá todo mundo um ajudando o outro, sem querer julgar ou ficar falando, porque, porra, fulano cobra muito barato, ciclano. Cada um sabe aonde o calo aperta. Então, a gente tem que estar o quê? Sempre se organizando. E vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, cara. Ô, Rodrigues, manda uma mensagem aí, Rodrigues. Que o Rodrigues está tentando entrar e não está conseguindo.
Eu vou fazer o seguinte aqui, gente. Vou tentar acompanhar aqui. Se caso ele não estiver conseguindo acompanhar, eu vou encerrar aqui a live, vou pedir para ele entrar direto. Não, agora deu certo. O homem está aí. O homem chegou. Fala, meu amigo, boa tarde. Fala, galera! Rodrigo do Ar-Condicionado de mais um dia de higienização do ar-condicionado. O homem está aí, o homem está na área. Aí a gente vai falar um pouquinho, trocar essa ideia aí sobre a higienização na Bolsa Coletora, onde o Rodrigues, ele entrou em contato comigo, tá, gente? Para poder a gente ter essa troca, né, de Boa informações, ideia, gente. para poder Bora, cara. estar todo mundo se organizando. Fala, meu amigo Cito. Boa tarde, tudo bem? Beleza, meu amigo? Satisfação aí nesse convite aí, tá junto contigo. E E aí, vamos como trocar estão essas as ideias. coisas? Cara, que privilégio, que alegria. E Tá manda aí. começando Aí eu tô aqui. falando aqui, ô Rodrigo, o pessoal que tá entrando na live, deixar aí a região, né, que exerce a função, o valor da higienização aí entre 9 e 12 mil BTUs, para a gente poder estar entendendo que cada um tem sua particularidade de valor, o serviço. Eu até brinco um pouco, vou até jogar essa daí para você, em questão de que, né, a situação do rei da Bolsa Coletora. Muita gente ainda martela isso, hein, Rodrigues? Eu vou te falar o porquê do rei da Bolsa Coletora. O nome ficou em questão de quê? De muita brincadeira, de muita zoação, e eu levando a coisa para a internet, e mostrando, né? Para a internet a situação de como funcionava a Bolsa Coletora. Então, eu praticamente, eu posso lhe dizer que eu fui um dos pioneiros a levar essa tese que higienização na Bolsa Coletora funciona. Eu fui um dos pioneiros aí na internet. Quem tiver aí para a divergência, pode botar aí na mensagem. E eu falo o seguinte, eu já acompanho teus vídeos também há um tempo. Eu fui um dos pioneiros. E você, cara, você modernizou. Sério, assim, hoje eu vejo pela internet o que você mostra na higienização da Bolsa Coletora. Eu acho que aqui no Brasil, ou até em outros países, não tem uma empresa ou um profissional com a quantidade de equipamentos top de linha na higienização da Bolsa Coletora. Meu amigo Cito, cara, primeiramente, é um privilégio poder sorrir. Você tá me ouvindo bem aí? Tô. Cara, privilégio de poder estar junto com você, né? Cara, você para mim é uma referência, cara fantástico. Profissionalmente, cara, que admiração, para nós é uma alegria imensa, não estar com você, mas por causa de toda a gente que tem nos acompanhado. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter oportunidade de bater um papo, de poder falar um pouquinho a respeito de higienização do ar-condicionado. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aí vão crescer na área, vão desenvolver. A gente tem tentado, né, cada dia que passa, se profissionalizar, desenvolver técnica, equipamento, para poder a gente poder aperfeiçoar e, né, competir no mercado e ser beneficiado. Eu sempre costumo dizer que, assim, que, cara, é, o objetivo meu de trabalhar é trabalhar pela minha família, né? Eu não trabalho pelo dinheiro, mas eu trabalho pela minha família e pela consequência, né? E, cara, essa experiência que a gente está vivendo passa uma experiência fantástica. Eu tenho certeza que o pessoal aí vai poder hoje ter um pouquinho disso aí. Meu amigo, show de bola, cara, que felicidade, que prazer, cara, estar aqui com você. Não, tranquilo. Eu também que agradeço. Aí tem alguns amigos aí mandando mensagem bacana aí. Eu gosto pra caramba, ó. Aqui tem o Leonardo Jorge. Ele, ele é o dono, é o proprietário da Natal Refrigeração aqui de Natal, na cidade de Cara, Natal. E bacana. a empresa dele é praticamente a mais top de todas em questão de quê? Estrutura de trabalho, é um cara também.
que por mais que tenha uma empresa grande, mas o cara tem um coração grande também, tá? Então, um cara super humilde. Léo, tu mora aqui, ó, no meu coração, que eu sei que a hora que você precisar e a hora que você quiser, dá uma passada aqui na empresa também, tomar aquele café junto comigo. Quando eu vou na tua empresa, eu sou bem recebido, você também aqui vai ser bem recebido, meu amigo. Tá bom? E vamos lá, sobre higienização na bolsa coletora. Rodrigues, o rapaz botou aqui o líder ar-condicionado, que é o teu som ele tá um pouco baixo, um pouquinho com eco. Aí qualquer coisa você dá uma Tá um pouco verificada aí, baixo? tá? Beleza. Então, vou aumentar aqui um pouco do volume. Tá. Aí o que que acontece, Rodrigues? É sobre essa situação que a gente fala bastante, onde é a situação de funciona ou não funciona a higienização na bolsa coletora, né? Esse daí é o tema sobre hoje é falar sobre higienização da bolsa coletora. Show de bola. Você, como profissional, quanto tempo você já faz higienização na bolsa coletora? E o que que você tem a dizer sobre o serviço de higienização na bolsa coletora? Tito, meu parceiro, vamos lá. Cara, eu comecei na área de ar-condicionado com 17 anos de idade, comecei com uma estudante, né? Fui convidado com parceiros que executaram serviço. De lá para cá, eu passei aqui em Bauru, uma empresa bem estabelecida, né? Pronto, lá eu iniciei minha jornada, aprendi sobre instalação, manutenção do ar-condicionado, fiz vários cursos na área, né? De instalação, de manutenção, tive a oportunidade de ganhar um pouco, né? Fazendo curso, tive a oportunidade de estar com meu amigo, parceiro Jorge, dar um abraço para ele. Cara, e nesse tempo que eu tive de experiência na área, essa empresa ela tinha muito contrato de realização e eu pude ter uma bagagem de experiência que seria importante para a construção de um projeto chamado de realização. Eu lembro que na época, cara, quando eu comecei a trabalhar com realização ali na empresa, a empresa me forneceu um pouco de material para poder realizar. Só que eu sempre tive a sensação que ainda faltava algo, cara. Eu sempre tive essa sensação que ainda precisava de alguns ajustes, né? E eu sempre tive esse desejo. E eu comecei a estudar um pouco, cara, sobre higienização e isso mudou um pouco a minha cosmovisão, a minha visão sobre a área, né? Eu até fiz aqui uma linha do tempo, né? Se você for pegar uma linha do tempo a respeito de ar-condicionado no Brasil, você vai ver que da década de 1970 a 1980 a limpeza era básica, ela era bem básica. O foco ele era apenas em manutenção corretiva. Os técnicos faziam ali uma limpeza superficial do filtro, né, a desobstrução do dreno. Só que, cara, não havia ainda uma conexão, era muito pouco a conexão de higienização, né, e saúde. Não tinha isso no mercado. Anos 90 começa o boom da conscientização, né? Se você for ver, tem uma virada de chave, né? A chegada do split acontece e naquele tempo você começa a ver que eles começam a falar um pouco sobre qualidade do ar. Os equipamentos eram equipamentos de ambiente fechado, escritório, mercado, ainda era um ambiente muito limitado e padronizado e eletizado, né? Em 2024, cara, de 2000 a 2004, 2000 a 2004, tem uma virada de chave. Por quê? Começa a crescer a preocupação com doenças respiratórias. Surge a lei do PMOC, Plano de Manutenção, Operação de Controle, a lei 3.589, 2018. E aí, meu irmão, começa então uma preocupação com higienização. De 2004 a 2010, o boom da profissionalização. As empresas começam a oferecer higienização, né? Começa a aparecer agora empresas que fabricam bactericida, surgem os produtos específicos e de 2000 a 2020 surge uma evolução técnica. Olha que interessante. Isso aí é a história, né, de ar-condicionado e higienização no Brasil. 2020, né, se inicia a jornada da bolsa coletora. A lavagem completa, evaporador, condensador e a higienização ela passa a ser um serviço mais técnico. Então,
Em 2020, a gente passa a ter uma performance maior, veio o Covid, né? E as pessoas começam a pensar mais em higienização, o split ele já começa a ganhar, já tem um fundamento, né? A tecnologia inverte, os fluidos também já começam a ter outros fluidos. Então, a gente vai ver que em 2020 começa-se a falar um pouquinho sobre fungos, bactérias, vapor em alta temperatura, produtos biodegradáveis, né? Então, a história da higienização no Brasil ela é muito recente. Né? Tudo está começando a acontecer. Nós hoje estamos participando de uma história muito importante. Então, a Bolsa Coletora ela é muito recente. E dentro desse contexto também tem o que? A internet. A internet chegou e ela mudou um pouco aí o profissional que higienizava lá, escondido na sua empresa, vivia aquele momento de higienização mais recluso, ele agora passa a comunicar com higienização e internet, né? E entra a Bolsa Coletora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bolsa Coletora, ela veio para ficar, porque existem várias vantagens hoje de você higienizar na Bolsa Coletora, tanto para o cliente, como também, meu amigo, para nós que somos profissionais da área. Então, entender isso é importante. A área é muito nova, né? Cara, sabe o que eu estava pensando? A nossa área, ela ficou um pouquinho estagnada em alguns pontos, né? A questão da higienização, ela parou e hoje a nossa área ela acaba não tendo, né? Se você for ver a higienização, cada profissional executa da forma que entende, né? Na bolsa coletora. Então não houve uma padronização e um processo. E hoje a gente tem lutado para que a higienização ela tenha um pouco aí também, né? De higienização e gourmetização que ela seja técnica, mas também ela tem uma estética bacana, porque gourmetização hoje é a moda da sociedade contemporânea. Né? O cliente ele quer ver um serviço técnico, mas ele também quer ver um serviço esteticamente agradável, meu amigo. Não, com certeza, assim. O pessoal está ouvindo legal aí, Tito? Tá, não, melhorou, melhorou bem. Melhorou bem. O som agora deu uma Beleza. melhorada. Então, assim, ó, em questão dessa parte da higienização, o nome já diz, higienização. A preocupação onde muita gente às vezes martelava em questão de retirar, né? E a gente bate muito na tecla que são três serviços em um e a higienização é um só. São valores diferentes, né? Então a gente tem que pensar tanto num serviço com uma excelência, tanto quanto o bolso do cliente também. A gente tem que calcular os dois lados. Não é que o cliente vai ser nosso amigo, mas a gente, como profissional, a gente tem que passar o correto a ser feito para o cliente. Então a gente pega muita higienização na bolsa coletora, aonde o ar-condicionado realmente ele não está, vamos botar 100%, não, vamos botar 85% bloqueado, né, de muita sujeira. Então, será que existe realmente a necessidade da desinstalação? Para mim, não. Então, por isso que a gente está como um profissional, como um especialista na área, e a gente vai fazer a avaliação. Eu já peguei casos, não é que não dá para fazer, mas realmente, em alguns casos, na bolsa coletora não fica 100%. Então, eu prefiro a gente falar para o cliente o quê? Olha, vamos fazer a retirada, né, do aparelho, porque realmente aqui não consegue. Estou falando em quê? Em máquinas antigas, que a carenagem ela é bloqueada, você não consegue retirar tudo e deixar só a serpentina, igual hoje. A maioria dos aparelhos hoje, em muitas higienizações que eu faço, eu deixo só a serpentina no local. Eu tiro toda a carenagem. Então, eu consigo fazer uma higienização 100% na bolsa. Só que as máquinas antigas ainda, convencionais, algumas delas elas são bloqueadas a carenagem. Então, ela não tem o acesso de você tirar a carenagem e deixar só a serpentina. Se é um local, vamos dizer assim, num local de pet que é banho e tosa, pô, você não consegue fazer totalmente na bolsa numa máquina antiga, aí você vai ter que retirar, porque é muito pelo que fica dentro da máquina. Então, isso são ocasiões onde nós, como profissionais, que tem que fazer essa avaliação e passar para o cliente. Aí o cliente que ele vai optar. Por isso que eu falo que hoje 99% das minhas manutenções são feitas na bolsa coletora.
Fantástico. Entendeu? Cara, Vitor, o que você falou, cara, é muito importante. Higienização, quem decide, né, como vai ser feita é o cliente, né? O cliente ele vai decidir. E eu acredito que existem três pessoas que são responsáveis na hora de higienização. O fabricante tem a responsabilidade de fazer um produto que seja compacto para a higienização, que a gente sabe que tem os modelos que são mais compactos. O cliente ele precisa ser conscientizado, ter a consciência da necessidade da higienização, e eu, como técnico, eu preciso ter uma estrutura de higienização para que eu possa viver de higienização. É importante, sabe por quê? Eu não sou um herói, né? É claro que se o equipamento está sujo, o equipamento está totalmente vedado, eu já entendo que esse é um modelo de higienização. É por isso que no plano de manutenção eu tenho de 4 a 5 modelos de higienização. E quem vai me dizer qual modelo eu vou executar é o próprio equipamento. Eu olho para o equipamento e o equipamento ele vai comunicar comigo, né? Sabe aquela sujeira grossa que está lá na turbina, na serpentina, ele vai falar para mim, Rodrigues, não dá, bolsa coletora, não dá. Por quê? Eu sei o meu limite de até onde eu vou chegar, né? O que eu posso executar. Dentro desse limite que eu vou executar da bolsa coletora, eu comunico com o cliente. Essa semana mesmo eu peguei um equipamento, cheguei para poder higienizar na bolsa coletora, o equipamento estava muito sujo. Comuniquei o cliente, né? Falei, olha, o equipamento não dá para ser higienizado na bolsa coletora, a gente precisa fazer a desmontagem completa. Porém, a bolsa coletora, Tito, cara, isso é importante, ela nos dá uma possibilidade lucrativa muito maior do que qualquer tipo de higienização. Né? Com certeza. Por quê? A gente precisa entender hoje algo importante. A gente vive hoje na era em que você precisa limpar com eficiência, mas você precisa também de ter produtividade. Você precisa limpar em grande quantidade. Né? Hoje, se você for ver, existe um movimento expresso. O que é o movimento expresso? Você chega hoje numa barbearia, tem um barbeiro lá, 5 cortes de cabelo, já é um modelo gourmetizado, todo estruturado. E se você for ver ali, todo mundo ganha. O barbeiro ganha, quem está ali, o cliente ganha. Por quê? Porque o cliente escolhe uma higienização hoje mais gourmetizada e também um processo que seja rápido e também eficiente e com um custo menor. Então, eu entendo que o quê? Se eu sair de casa hoje para higienizar ar-condicionado e eu fizer 12 higienização, eu preparo e treino a minha equipe para isso, 2, 3 equipes, para poder higienizar com eficiência, com qualidade, porque a gente tem aqui, meu irmão, ó, equipamentos de qualidade, tá aqui, ó, Equipou, a gente tem aqui, ó, parceria forte, né, aqui, ó, nós temos aqui Ar da Terra, produto de qualidade para poder oferecer. Meu irmão, com certeza quem ganha é o técnico. Então, lembrando que o quê? Bolsa coletora dá para poder vir com gourmetização e lucrar mais. Né? Você chega na casa do cliente, né? É claro que o que também, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza o técnico, ele precisa entender que ser apenas técnico já deixou de ser algo assim, o técnico precisa ser completo. Ele precisa entender que existe a junção de 2 fatores, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Não, tranquilo, verdade, pô. Então vamos lá, assim, até para pedir o pessoal que está entrando na live novamente, para deixar aí a região, deixar uma base de valores que realmente eles estão cobrando aí para a gente um poder estar ajudando o outro, porque o que eu falei, cada região é uma região. São valores diferentes, igual aqui é Nordeste, então aqui é bem complicado a respeito de precificação, tá? Tanto na higienização quanto na instalação. Onde eu moro, Natal, é um dos insumos mais altos do Brasil, e mesmo assim, os serviços aqui são os valores bem defasados. Vai ter vários valores, eu escuto isso de muitos clientes, né, que falam, relatam a respeito disso. Já escutei muita mensagem falando que eu sou um dos mais caros daqui, mas não é sobre valor, né? O que eu falo é sobre o que a gente entrega. Então, o que envolve uma empresa, uma logística da empresa, é o que a gente entrega nesse serviço. Então, o valor, ele é uma consequência do que a gente entrega.
Cada um vai ter o teu. Eu não critico o cara, que eu já vi profissionais aqui cobrando 90, 100 reais para fazer uma higienização na bolsa. Eu já vi profissional cobrando 450 reais para fazer uma instalação. Então, não é porque o cara vai cobrar pouco que eu vou ter que ficar, vamos dizer assim, ficar com raiva dessa pessoa porque ele está ganhando meu cliente. Não, cada profissional tem um cliente que merece. Né? Eu penso muito nesse detalhe. Cada profissional vai ter o teu cliente. Tem cliente que vai valorizar e vai entender qual é o teu preço, qual é o teu valor e o que você entrega. Então, isso daí não adianta, que eu vejo muito aqui na rede social, é um criticando o outro sobre valores, né? Sobre o que o cara entrega, o que o. Ah, mas fulano, ciclano tá cobrando X, isso daí quebra, vamos dizer, quebra aí a profissão de todo mundo. Não, cada um sabe o que entrega. Então você vai ter que vender o teu peixe. Você vai ter que mostrar para o cliente qual é o teu valor. Não é o que, porque fulano, vou cobrar X porque fulano faz X. Não, meu amigo. Você vai cobrar o que você acha que é o justo. Não é cobrar, vamos dizer, onde eu já escutei muito já, de falar assim, mas você está superfaturando. O que é superfaturar? Eu vejo muito a respeito disso, que até teve um tempo atrás que vamos dizer, cliente que não é cliente, que me jogou na justiça relatando isso, que eu estava superfaturando. Aí eu fui e passei para ele, né, lá na audiência e tudo. O valor deu 3.500 de material. O material ficou para mim ou ficou na tua obra? Ficou na tua obra. Quanto foi minha mão de obra? 1.500. E o valor total foi o quê? O meu valor, eu superfaturei um valor que foi de material que ficou para tua obra. O que sobrou de material? Sobrou algumas coisas pequenas, mas isso é normal. A gente tem que dar uma margem de erro, né? Não muita, mas o que sobrou ficou lá. Aí no final, só arredondando rapidinho, só para não fugir muito do contexto. No final, o juiz ainda perguntou assim: você quer reverter a situação? Eu falei: não, deixa. No final, ele sabe, ele vai ser cobrado de qualquer maneira, mas não é por mim, não. E assim, a gente tem que levar, porque cada um vai ter o teu valor, cada um sabe o que vai entregar. Escutou aí, deu para escutar? Deu para escutar. Cara, bacana, cara. Precificação é o assunto do momento, né, Tito? Uhum. E a guerra acontece. O pessoal, quando fala de precificação, a gente vê. Cara, eu tenho uma visão, cara, muito particular da área, né? Eu acredito assim, eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de relacionamento. E eu tenho uma visão que eu acho que é importante pensar o seguinte, né? Existe um ponto que muita gente não entende. A técnica e a venda andam juntos. Tem que ter equilíbrio, meu irmão, né? Se você for ver, na captação do serviço, né? Na captação do serviço, quando você capta o serviço, você precisa de venda, né? Estratégia comercial. Então, assim, o técnico fez um curso, começa a trabalhar na área. Cara, ou o técnico tem 20 anos de profissão e ele trabalha tecnicamente, mas se ele não se preparar para vender, se ele não tiver estratégia comercial, a empresa dele, ela não vai prosperar. Isso é importante. Então, hoje a gente tem várias estratégias comercial no mercado. E aqui está o ponto-chave, né? A técnica, ela te ensina, né, a se relacionar com o produto. Técnica, você se relaciona com o produto. Quando você aprende sobre técnica, você vai entender os defeitos do equipamento, você vai entender o equipamento, você vai entender todo o contexto técnico. Então, a técnica ensina você a se relacionar com o produto. A venda te ensina a se relacionar com o cliente, meu irmão. Né? Isso é importante. Grande parte dos técnicos não se preparam para vender. Sabe por quê? Porque o foco é só braçal. Esquece o que traz o serviço. Né? Parte técnica é execução, é importante. A venda é relacionamento, é importante. Vender, meu irmão, envolve comportamento, comunicação, confiança e postura. Por isso muitos técnicos travam, né? A nossa profissão, né, graças a Deus que muitos influenciadores, muitas empresas, muitos parceiros estão dando treinamento, né? E a profissão tem crescido e tem avançado. E é importante também o técnico entender que ele vai ter que sair de casa
para gerar prospecção, ele vai ter que ter estratégia comercial. E falando sobre estratégia comercial, né? Eu vejo assim que cada técnico está vivendo um momento. Não tem como a gente querer trazer uma linha horizontal para cada técnico. Cada um vive uma experiência. Tem o que está começando, tem o que já está desenvolvendo, o outro está estabelecido. Né? Então, eu não ligo, né? Se cada técnico tiver o seu valor, às vezes um cobra 250, o outro cobra 200, né? Cada um vai entender a sua realidade, o seu contexto. Porém, hoje também existe estratégia comercial que você dá uma reduzida no preço, né? Onde você cria uma estratégia chamada isca de peixe. Esse tempo atrás, na Black Friday, no vídeo que viralizou, a gente fez uma a gente fez uma estratégia comercial chamada isca de peixe. A isca de peixe ela funciona o seguinte: a gente tem um caixa na empresa que é organizado para o marketing, né? A gente tem um dinheiro para isso, para o marketing. E a gente queria escandalizar o mercado, né? Ninguém me conhecia antes do vídeo, né? E eu sei que os técnicos, muitos deles, com questão de preço, eles são um pouquinho difíceis, né? Então, o que eu falei? Normalmente, preço barato, né? Preço baixo é higienização ruim. Aí eu falei assim, vou fazer uma estratégia aqui, com uma higienização boa, com um preço acessível, uma promoção, fiz um black aqui de 30 dias, para poder escandalizar o mercado e cheguei até aqui. O pessoal está me ouvindo aqui por causa dessa estratégia comercial que a gente executou, né? O que acontece? Eu vou permanecer nisso, era um momento de estratégia para mim ganhar cliente, sabe? Essa estratégia, né, ela me trouxe milhares de benefícios, né? Um dos benefícios é o Instagram, hoje, ele está me divulgando para toda a região, entendeu? Empresas chamando o contrato de organização, então eu entendo o seguinte, né? Eu não critico ninguém, né? Não critico a escolha de cada um. O que eu entendo assim, pessoa, se ela for ter um preço abaixo do mercado, ela precisa ter uma estratégia comercial, não pode ser um fundamento, uma base da profissão, porque preço baixo não existe, galera. Na Não, com profissão certeza. não existe, né? O preço tem que ser bom. Rodrigues, tem duas mensagens aqui, ó. Uma do Will que ele botou aqui, que ele é de Recife, né? Ele falou em questão de pessoas que cobram R$ 100 e utilizam produtos normais de casa. Cara, isso vai existir muito. Então, é o que a gente está falando isso, o que a gente entrega. Né? O valor do nosso serviço é o que a gente entrega. Com certeza. Do produto. Na verdade, Aí tem hoje, aqui o Reclin. O Reclin está dizendo que ele tem 29 anos na área, porém 15 anos para cá, o ramo ele mudou em relação a profissionais. Né? Muitos aventureiros, muito cara que deu certo em outras profissões acabou. Isso daí vai ter em qualquer profissão, porque antes de eu entrar no ar-condicionado, eu já fui caldeireiro, já fui duteiro, já fui uma porção de coisa, né? Então, assim, eu sou bem tarimbado em muitas coisas e eu sei que isso daí vai existir sempre. Só que a gente tem que botar na cabeça, igual você falou quase agora, estratégia. Para a gente ganhar, a gente tem que perder. Ninguém só ganha. Não existe. Eu falo muito em questão de uma situação que eu não sou natural daqui de Natal. Eu sou carioca, pô. Eu tive que elaborar uma maneira de atrair clientes. No meu início foi o quê? A internet. Ou eu envolvia a internet, ou como é que eu ia conhecer? Se eu não conhecia a cidade. Eu tinha que envolver. Então eu movimentei muito. Hoje, graças a Deus, eu não preciso. Eu acho que vou botar entre 1 ano e meio para cá, eu não faço mais o tráfego pago. Porque praticamente eu não tenho mais necessidade. Não é que eu não tenha necessidade. Eu acho que a demanda está sendo tão grande para mim que eu não estou precisando impulsionar o meu movimento de tráfego pago. Mas durante praticamente 2 anos e meio, quando eu comecei a empresa aqui, que eu estou para 4 anos e meio, quase 5, eu comecei com tráfego pago. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que investir para poder ter retorno. Só que tem muita gente que acha que só quer ganhar. Não adianta, não existe você só ganhar. Você tem que perder para poder ganhar. Então, como você falou através da internet, é o que hoje acontece comigo. Tu acha que eu queria estar hoje aqui montando uma live onde muitos aí falam que o cara virou influenciador? Eu não me acho influenciador. Eu me acho só um profissional que mostra o dia a dia, bota a cara a tapa dentro da internet. Mas o meu foco maior sempre foi e até hoje é. Não, eu acabei não mudando a minha tese. É de atrair pessoas. Pessoas, a maioria são o quê? Clientes. Hoje eu tô chegando aí a 34 mil seguidores, 35, não me recordo. É mais ou menos a média. Mas se eu for botar hoje no meu perfil,
60%, 70% ainda são clientes que vêm através dos meus vídeos, porque muitos vídeos meus, mais elaborados que eu tenho, que eu não tenho só essa rede, eu tenho a rede da empresa também. Eu tenho dois perfis, né, que são, esse que é o meu perfil profissional, que eu mostro meu dia a dia, cara a tapa, e eu tenho o perfil da empresa, que é os vídeos mais técnicos, uma coisa mais para poder atrair mais clientes mesmo. Então, assim, as pessoas às vezes botam na cabeça que, porra, não, eu só vou chegar lá e só vou ganhar. Não existe isso. A gente tem que perder uma ponta, não tem para onde correr. Com certeza, meu amigo Tito. Cara, empresa não vive sem estratégia comercial. E outra coisa, a gente precisa entender que essa nova revolução da bolsa coletora, essa ideia de higienização gourmetizada, com estética, com produto de qualidade, meu irmão, isso é para ter lucro, né? Isso, na verdade, é para ter uma força comunitária dentro do nosso segmento para que a gente entenda que, meu, nós somos profissionais qualificados, mudou, a chave mudou, né? É tão importante porque o cliente, quando ele olha já para mim, ele já entende que a minha visão da vida, a minha visão de profissão, a estrutura é totalmente diferente, isso tem valor, né? Isso é importante. Não existe higienização barata, não existe, né? Não tem como eu ter um custo baixo, né? E ter qualidade ao mesmo tempo. Então, mas é importante o quê? Né? Às vezes o pessoal, muitas das vezes, eles querem cobrar um preço exorbitante, mas sem de fato ter evidência, né, do trabalho bem feito, né? Aqui, e eu vou ser sincero para você, eu sou a prova viva que dá para poder desenvolver profissão com qualidade e ganhar dinheiro na profissão, por quê? E eu vou ser sincero para você, eu não sou muito a favor da ideia imediatista, né, de ganhar dinheiro rápido com a profissão de forma rápida. Porém, meu irmão, eu tenho na área de higienização, eu vou fazer 5 anos hoje higienizando, vivendo de higienização. Até meu parceiro Gilson, né, da NM Soluções, que eu trabalhei com ele lembra, né, aonde eu trabalhei, aonde eu estava, a gente trabalhou junto. A minha vida na higienização ela é muito recente, né? Olha o boom, né, de viver de higienização. Então, eu entendo que é necessário o técnico hoje ele ter equilíbrio. Ele precisa ter equilíbrio, né? Eu fechei um contrato esses tempos atrás de 35 máquinas, né? O rapaz tinha um contrato de higienização e o rapaz mandou o vídeo dele para mim, né? E as condições da higienização dele e as condições que ele ofereciam eram muito precárias e o preço era exorbitante. Então, quando eu cheguei lá e me apresentei, né, e eu tenho uma visão diferente, que né, a gente fechou uma parceria com o Ar da Terra, então eu apresento os produtos Ar da Terra para o meu cliente, para ele entender que eu trabalho com soluções de higienização com qualidade, com pH neutro, biodegradável. Então, quando o técnico viu, ele falou assim, cara, o preço que você cobrou está muito próximo do que o outro técnico cobrava e não entregava. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? A área também ela não pode ser esse oceano, né, de ideias de que dinheiro surge assim do nada. O pessoal muitas vezes não tem, hoje o pessoal não dá valor ao dinheiro, né? Então, cara, precisa cobrar bem, precisa ter equilíbrio e ser um profissional qualificado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você fizer isso, você vai avançar, você vai prosperar e dá tempo ainda, sabe por quê? Porque existem ainda muitos inimigos, Titos, da Bolsa Coletora, que não estão preocupados com a higienização em Bolsa Coletora e com certeza muitos inimigos da Bolsa Coletora vão ficar para trás porque Bolsa Coletora ela veio para revolucionar o mercado, meu irmão. Não, com certeza, cara. Eu vou te falar que não tem para onde correr. Quem ainda está se bloqueando, eu acho que para mim vai ficar. Não tem para onde correr, porque o cliente ele visa o quê? Ele quer o ar gelando. Ele não quer saber como você vai fazer. Né? Pelo menos assim eu estou falando não em contrato, mas em residencial. Né? Ele quer funcionar, é igual numa instalação, o cara quer botar gelando. Se o cara vai seguir os padrões, ele não quer entender. Né? Então hoje o carro forte da minha empresa é a higienização na bolsa. Não tem para onde correr.
Então não existe esse negócio de dizer que não funciona. Funciona. Eu postei essa semana que eu fiz a higienização num cliente, foram 6 ar-condicionado. Eu levei 6 bolsas coletoras. Pô, o cara conseguiu fazer as 6 em meio dia de trabalho. Por quê? É a estratégia, a forma de trabalhar. Eu desmontei todos, botei a bolsa coletora em todos, fui agindo o produto, deixando fazer ação entre 8 a 10 minutos, que é a base, dou o primeiro enxágue, depois ajo novamente. Enquanto isso, o ajudante já está lavando as carenagem. Quando eu faço o processo da primeira, o ajudante ele já vai montando né, as evaporadoras, eu vou passando para a parte de fora, já fazendo já o processo já da higienização da condensadora, e acabou. 1 hora da tarde já tinha executado as 6 higienizações. Entendeu? Ó, deixa eu só falar aqui, ó. Tem um parceiro aí, ó. Estou começando agora, que é que se faz o curso. Porra, James, se você com certeza conhece o James. James é de São José do Rio Preto. Isso daí já é antigo, rapaz. Já tá se aposentando já, pô, pelo tempo. James, abração por estar aí na live, meu amigo. Aí fala um pouquinho aí, Rodrigues. Então, Tito, cara, na verdade a realidade que eu vivo é essa realidade que você apresentou, né? Quando eu higienizo na bolsa coletora, né, e eu tenho essa junção de parte técnica e comercial, algo fantástico acontece. Por quê? É claro que o quê? Né? Você precisa ter gestão tanto dessa ideia de estratégia comercial como gestão do tempo, meu. Empresa é para lucrar, né? Ninguém entra no ramo de higienização comercial para não lucrar. Então, toda a nossa empresa ela é direcionada a pensar no tempo, né? Agendamento, né? Hoje, assim, é importante o pessoal entender que a gente está aqui no interior do estado de São Paulo, uma cidade que é consideravelmente pequena, se eu não falo, menor de 500 mil habitantes, mais ou menos. Então, aqui a gente tem uma estratégia para a região que a gente trabalha, né? Isso é importante, porque aqui eu penso, né, aonde estão os condomínios, né, aonde estão as empresas. Então eu tenho um dia para higienizar só em condomínio. Eu tenho um dia para higienizar só em empresa. Então quando eu entro em um condomínio, sabe o que eu faço? Eu coloco um banner assim, peço para ó, tô dando aí para vocês prospecção, galera. Essa aqui é quente, hein? Eu pego, o que eu faço? Chama a cliente que eu vou higienizar e falo assim para ela. Eu entendo assim, ó, que sem sacrifício não tem lucro, meu irmão. Se o cara não aprender a perder, ele não vai ter lucro. Chega nela e fala assim, ó, você tem 6 equipamentos. Eu vou higienizar 5 e vou te dar um. Mas eu quero que você pegue meu vídeo e jogue no condomínio. Você consegue fazer isso? Fala, Rodrigues ar-condicionado está aqui no condomínio, veio higienizar, galera. Higienização tá. Quem quiser, manda mensagem. O meu dia está ali posicionado num condomínio. Meu irmão, e eu vou higienizar de 12 a 15 máquinas no dia, com qualidade, com processo e com o cliente satisfeito. Mas por quê? Porque eu tenho uma estratégia tanto comercial e também uma estratégia para a minha empresa, né? O gerenciamento dos que trabalham com a gente. E um ponto importante também, galera. A minha vida ela não é guiada por uma filosofia da prosperidade, onde o lucro é o meu senhor, não. Eu sou muito equilibrado, né? E eu penso que eu estou aqui para servir as pessoas. Quando eu entro na casa de um cliente, eu entro para gerar relacionamento, eu entro para servir. Os meninos que trabalham com a gente aqui, eles recebem uma comissão boa, galera, por serviço, né? A gente remunera bem para que eles possam trabalhar satisfeitos, que eles possam ter a família deles e conquistar. Então, eu acredito que o lucro ele é importante, né? Com certeza, mas precisa ter uma boa organização e um bom planejamento, porque viver de bolsa coletora, meu irmão, é o momento aí. Se você sair aqui para poder higienizar com organização, você vai higienizar aí de 8 a 10 máquinas aí fácil, meu amigo. Tranquilo. Agora eu vou te falar um negócio. Já que você deu uma dicasinha aí, eu também vou dar uma dica. Pessoal que tá na live aí, ó, papel e caneta e anota essa daí. Uma dica que eu faço, gente. Olha, isso daqui é uma dica de ouro, tá? Em condomínio, ele tá falando em condomínio. O que eu faço no condomínio? Eu chego no porteiro e falo assim, ó, cartãozinho. Hoje eu não trabalho mais com cartãozinho, mas eu chego no porteiro e falo assim, ó,
Cada indicação de serviço teu dentro do condomínio, 10% do valor do serviço é teu. Olha, Qual porteiro que não quer ganhar um dinheiro extra? Então já tem o grupo do condomínio, você fez em um, o próprio porteiro, Rodrigo, ó, empresa tal, pega na empresa bolsa. tal. Acabou, pô. Papel e caneta, é só anotar e escrever. Botou um porteiro, deu uma porcentagem, mas não esqueça de dar a porcentagem não, tá? Porque a pior coisa que tem é o porteiro ter raiva da empresa. Aí acabou, meu amigo. Agora, 10% não é quase nada. Tá? Essa é a dica, hein? Ô, Tito, cara, tem uma infinidade de possibilidades lucrativas na higienização. Cara, eu passei aqui uma jornada, uma linha do tempo, né, da higienização no Brasil. Você já parou para pensar que a estética automotiva, ela já está bem estruturada, né, ela tem processo de higienização, né? Já parou para pensar que tem várias profissões que já se estruturaram e a higienização, ela era ainda um participante da instalação, né? Mas muitos técnicos, né, não vivem de higienização, né? Eu conheço empresas aí com mais de 20 anos que não vivem de higienização, instalam muitos equipamentos, mas não vivem de higienização. Por que não vivem de higienização? Porque ainda não pensou em higienização, talvez pelo fato de a área ainda não ter essa estrutura de conhecimento ainda, estão buscando essa estrutura, né? Graças a Deus, muitos influencers estão se levantando. Porém, meu irmão, nós estamos vivendo no século XXI, onde é o boom, né? Hoje a gente pode conectar higienização e saúde, meu irmão. Você chegou na casa do seu cliente lá, né? Ele vai reclamar de alguma enfermidade. Por quê? Porque a enfermidade hoje é a moda do momento, está todo mundo doente. Você consegue conectar a higienização à saúde e vender. Ó, deixa eu mostrar para o pessoal ali importante aí, né? Nosso parceiro Ar da Terra. Ó, olha isso aqui que fantástico, ó. Um certificado de higienização especializada. O cliente físico, né? E o cliente comercial, eu entrego isso aqui para ele, meu irmão. Ó, aqui está escrito o seguinte, ó. Com os produtos pH neutro e biodegradáveis, né? Certificamos que realizamos a higienização especializada desse ar-condicionado utilizando produtos Ar da Terra. São biodegradáveis e possuem pH neutro, garantindo limpeza, eficácia e segurança. Meu irmão, o pessoal da Ar da Terra, eles construíram um produto específico para limpeza de higienização. Os caras trabalhou, tem certificado, tudo correto. Eu vou inventar moda e vou querer higienizar com um produto sem certificado, sem qualidade. O que eu vou fazer? Eu vou usar a força Ar da Terra no meu contrato, meu irmão. Né? Eu vou mostrar para o meu cliente que eu tenho autoridade, sim. Né? Eu higienizo com qualidade. Então, essa é a grande diferença. Né? O técnico precisa entender que ele tem que se profissionalizar na higienização, criar estrutura e conectar técnica com venda. Ele precisa vender, ele precisa fazer parceria, ele precisa se unir. Não adianta ele querer fazer tudo sozinho, né? Existe muitos parceiros que têm um contrato de higienização, né? Aí se você perguntar para o cliente quais produtos o técnico utilizava para higienização, meu irmão, olha, segunda dica de prospecção, galera. Né? Você vai lá, vai fechar um contrato de higienização, meu irmão, pega os produtos Ar da Terra, senta com o seu cliente, pergunta para ele, o técnico que você tinha, quais produtos ele utilizava, como é que está a qualidade do polvo, né? O polvo está ficando doente, meu irmão, apresenta para ele, com certeza, eu já tive essa experiência, né? Eu já tive essa experiência. Com certeza você vai sair na frente porque você está preocupado não apenas com o dinheiro do cliente, meu irmão. Você está preocupado com a saúde dele, você está preocupado em servir ele. Eu costumo dizer, Tito, que isso aí é uma prestação de serviço humanizada, né? Eu entro na casa do cliente para criar conexão. Meu irmão, você não vende para a máquina, né? Você vende para a pessoa. Pessoa quer contato, pessoa quer comunicar, pessoa quer conversar, pessoa quer entender, né? Pessoa quer que você entenda a realidade dela. Então, olha que interessante hoje a gama de solução dentro da profissão que a gente tem para poder... Essa semana eu encontrei uma cliente, né? Olha que interessante, vou contar aqui rapidinho, Tito. A cliente tinha acabado ela trabalha como gerente em um banco, o banco foi assaltado e ela estava desesperada. Eu estava fazendo uma higienização e eu vi que ela estava meio angustiada, meio triste, chorona. E eu perguntei para ela, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Ela falou, aí ela começou a contar para mim
Olha que interessante. Isso para mim é importante porque eu tô tendo uma prestação de serviço humanizada, se relacionando com o meu cliente, perguntando para ele se está tudo bem, estou gerando uma conexão. E ela apontou para mim e eu pude ali naquele momento conversar com ela e eu ganhei confiança, né? Eu ganhei aproximação. Isso é importante. O técnico entra na casa do cliente hoje, ele não ora, né? Que nem aqui, eu estou aqui no ambiente, eu sou palmeirense, eu sou cristão, eu sou de família. E quando você entra na minha casa, vai ver um quadro da minha família, vai ver um quadro do Palmeiras, vai ver uma Bíblia, livro de teologia. Eu já entendi quem é meu cliente, meu irmão. Já entendi. Já conheci, eu tenho um mapeamento dele. Quando eu for gerar relacionamento, eu já sei o assunto que eu vou comunicar com ele, meu irmão. Eu sei. É isso que eu falo para você. Né? O que dá lucro não é ficar pensando, fulano de tal. Foca em você, meu irmão. Esquece. Esquece quem está cobrando barato, quem está cobrando mais. Foca em você, foca no seu crescimento, foca em você avançar. Sabe por quê? Se você for ver, o McDonald's ele não reclama do Burger King, o preço que cobra, cada um tem a sua estratégia e cada um avança. É isso, meu amigo Tito. Não, mas pô. Então, tu até deu um toque importante nessa parte, né? De pessoas envolve com pessoas, né? Com certeza. E eu te falo que isso é o que eu levo no meu perfil. Forte. Muita gente olha pra mim e fala assim, porra, esse cara, ele não é assim. Isso daí não é normal. Ele tá querendo enfeitar alguma coisa, tá querendo ser diferente. Não. Quem me conhece realmente sabe que o que eu sou na internet é o que eu sou pessoalmente. Eu não escondo o que tem pra falar. Se for de falar, se tiver errado, eu vou falar, doa quem doer. Eu acho que a vida, por tanta pancada na vida que a gente toma, que acabou me ensinando a ser assim. Eu sou muito, vamos dizer, eu sou muito correto nas coisas que eu faço. Eu não vou ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas eu sou muito correto, sou muito direto. Se uma pessoa ela chegar para mim e, vamos dizer, me magoar, vai me magoar uma vez só. Eu não consigo ter uma segunda chance. Para mim não existe isso. Para mim existe a pessoa ela se redimir, ela realmente achar, ela se tocar, porque na maioria das vezes quando a pessoa erra, ela sabe que errou. Ela só não quer admitir que é muito difícil a pessoa olhar para você e pedir desculpa pelo erro. Ninguém quer mostrar que é errado. Só que eu não consigo ser falso. Ou eu sou correto ou eu sou correto. Não tem o meio termo. Então, isso daí até com meus próprios clientes. Eu sou assim. Eu sou muito direto. Então, eu pego uma química, né, com o próprio cliente, como você falou, a gente tem que mapear como é que é o cliente e entender que cada cliente ele tem uma personalidade, um jeito diferente. Então, cada um você vai tratar da maneira que tem que ser tratado. A conversa, ela muda, né, de cada cliente para cliente. E eu fui observando quando. Por isso que eu falei em questão da crítica de valores e tudo, porque, vamos dizer, hoje eu tenho uma tabela de valor que eu atualizei agora em janeiro. Durante praticamente 3 anos, era o mesmo valor desde quando eu comecei, durante 3 anos. Aí agora, nesse ano agora, eu atualizei em janeiro. E aonde eu observei que quem realmente eram meus clientes. Por quê? Eu vou te falar. Teve muitos que me trocaram. Então, será que eu realmente era bom para eles? Ou era aquele cara que era bom e o preço era justo para eles, né? Era barato, bom e barato, né? É o cara que é correto, trabalha certo e ainda é barato. E a diferença de aumento, Rodrigo, eu vou te falar que não foi uma diferença absurda, não, gente. Foi um absurdo, foi uma atualização de R$ 50. Aí eu já me tornei ruim para muitos. Então, eu observei o quê? Hoje, eu sei quem realmente são meus clientes. Com certeza tem alguns que estão aí, deve estar me escutando. A live vai ficar gravada, vai estar aí mostrando para todo mundo observar. Porque é o que eu falo, eu não tenho a me esconder, não. Que eles vão entender o porquê que teve aumento. Tem aumento de gasolina, tem aumento de alimentação, tem aumento da diária das pessoas que trabalham com a gente. E a gente tem que sempre deixar o mesmo preço. Com certeza, Tito. Cara, eu costumo dizer que profissional não se justifica, né? Então, assim, se vai precisar aumentar o preço, meu irmão, o cliente que você se relaciona, né? Com certeza, se o cliente for um cliente fiel a você, ele não vai
levar em consideração somente o valor. Existem outros aspectos que vai também gerar essa conexão, né? Esse relacionamento. Então, não se justifica, meu irmão. Né? Eu acredito que nem eu aumentei várias vezes o preço. Na verdade, eu não tenho um preço estabelecido, né? Porque eu entendo que cada condição é uma condição, cada área tem uma condição, uma realidade, uma dificuldade, uma necessidade, entendeu? Então, normalmente eu vou até o cliente e faço o orçamento para ele. Né? Se aprovar, beleza. Só que é interessante, eu estava vendo um parceiro aqui, né? E ele falou algo que eu achei interessante, Tito, porque ele tá reclamando, deixa eu ver se eu acho a mensagem dele aqui. Ele estava assim, meio decepcionado. Nosso amigo Recritei, estou há 29 anos no ramo, porém, de 15 anos para cá, o ramo piorou muito em relação aos profissionais. Muito aventureiro, muito cara que não deu certo em outro ramo e veio tentar na refrigeração. Deixa eu fazer uma análise desse comentário dele, que eu acho que é importante. Eu entendo o seguinte, né? Se o profissional ele continuar focando a sua profissão no outro profissional, ele vai viver ciclo de insatisfação, ele vai viver crise de ansiedade, ele vai viver ciclo de dependência emocional, vários aspectos. Por quê? Porque ele está focado no outro, né? Ele está focado como o outro está reagindo no mercado. É hora de você escrever a sua história, meu irmão. Né? É hora de você pensar. O meu amigo Gilson, né, que está aqui acompanhando a gente, ele disse algo para mim um tempo atrás, falou assim, Samuel, eu não aceito que pessoas que começaram depois de mim estejam melhor que eu. Ele fez uma análise pessoal, falou, não, eu não aceito. Eu vou rever os meus conceitos, vou ver a parte técnica, eu vou trabalhar e eu quero avançar, né? Então, ele fala assim, né, realmente é uma realidade, né? É por isso que a Bolsa Corretora ela veio para isso, para você entregar um serviço gourmetizado, né? As pessoas têm muita crítica com a gourmetização da higienização, mas o pessoal não entende que a gourmetização da profissão é importante. Por quê? Né? A culinária passou pela gourmetização. Você olha um prato lá, Tito, com um macarrãozinho, com uma florzinha lá, o prato custa 400, 500 reais, o macarrão é 5 reais no mercado. Porém, tem uma estética melhor, tem um nome diferente, o produto, o processo é diferente. Então, há uma gourmetização que agrega valor. Eu entendi isso, por isso que eu gourmetizei. Porque eu não vou ficar higienizando o ar-condicionado para ganhar 100 reais por equipamento, sendo que eu posso ser um profissional, né, que passa uma experiência para o meu cliente, porque eu não vendo higienização, eu vendo experiência. Eu entro na casa do meu cliente e eu tenho a certeza que se eu pisar lá, eu fidelizo o serviço. Eu vou fidelizar. Por quê? Porque eu vou gerar uma experiência, uma conexão ali com ele. É algo, de fato, maravilhoso. Então, pensa em você, meu patrão. Né? Pensa em você. Pensa na sua profissão. Pensa com carinho no seu processo. Né? Pensa com carinho nos seus clientes. Hoje, na internet, eu vejo mais falando do outro técnico e dos clientes piores do que os bons clientes. Foca no bom cliente. Cara, eu tenho um cliente tão bom. Esse dia o cliente me ligou e falou assim, Rodrigues, cara, nem precisa mandar orçamento, vem aqui fazer que você é de confiança. Eu tenho que focar nesse cliente, né? Eu tenho que gerar essa conexão. Por quê? Entenda uma coisa. Se você ficar com essa ideia de mercado frustrado, eu tenho muitos amigos que começou antes do que eu, que já tem até empresa estruturada, com imóvel, tudo, mas que entrou nessa jornada aí, já se decepcionaram com a área, abandonaram a área, e eu penso assim, pô, eu estou lucrando com a área e ele não está lucrando, e eu pergunto por quê? Será que a área está tão ruim assim? Né? Então, vale essa reflexão, Tito. Uhum. Não, com certeza. E um detalhe importante que eu vou tocar, porque você tem quanto tempo movimentando a internet em rede social? Cara, eu na rede social eu sou um menino, né? Eu tenho, o quê? 6 meses de rede social. Tá, então vamos lá. Eu vou te tocar num assunto bem importante que você tá. Hoje o teu perfil já é um perfil bem envolvente, né? Para muitos, né? Ele já criou um raio não só Brasil, mas fora também. E o que eu tenho, eu vou jogar que eu tenho 3 anos de internet só, 3 anos. Só que movimentação mesmo foi do meio do ano para cá, tá?
No começo eu ainda foi o que eu envolvi, curso de oratória, curso de marketing, fui envolvendo outros cursos para poder entender a internet. E o que eu acho interessante, que com certeza vai chegar até você, ou se não chegou ainda, ou se já chegou, você já observou, de ter vários profissionais com empresas grandes, com vários contratos, capital lá no topo, e mesmo assim te julgando por você estar envolvendo a internet. Tá? Isso acontece muito. Então, o que eu falo muito a respeito dessa parte. Às vezes o cara se incomoda tanto que você está fazendo na internet que ele esquece que o cara não precisa disso daí para viver, não, pô. Cara, Tito, você tocou num assunto, cara, que eu vou falar para você, que é um assunto que é polêmico, mas é um assunto importante. O pessoal precisa entender isso. Quem está começando, quem está se desenvolvendo, entenda uma coisa. Quem não gosta de mudança, quem não gosta de processo, é quem já está estabelecido no mercado. O cara tem uma empresa, tem 50 contratos de higienização, que ele está acostumado a lavar o ar-condicionado só com filtro nesses contratos. Aí chega você com essa estrutura toda, meu irmão, e começa a higienizar, o cara começa a ficar preocupado, porque de fato é isso. Eu tive essa experiência. Né? E o que acontece? Começa a ter uma bagunça no mercado, de fato. Porque pessoas novas acabam tendo oportunidade, as pessoas, né? Antigamente o cliente, Tito, ele tinha 2, 3 empresas para contratar, porque a documentação era difícil, e só tinha aquilo ali, né? Não tinha como buscar outros. Hoje, meu irmão, é diferente. Hoje os pequenos, os micros empreendedores, eles podem avançar e sonhar mais. E é por isso que muitos técnicos hoje eles estão preocupados com a higienização da bolsa coletora, com toda essa estrutura, porque vão ter que se movimentar, vão ter que rever os conceitos, mas isso é benefício para o mercado. Isso é oportunidade para você. Entenda uma coisa, se você começar hoje, começar a se estruturar, se organizar, focar no cliente, na necessidade do cliente, meu irmão, você vai com certeza, né, ter uma qualidade de vida. Só que entenda uma coisa, eu até falei, Tito, essa semana aí sobre isso, né? Existe essa proposta de lucros absurdos no primeiro mês, as coisas acontecer fácil. Nada acontece isso. Você lança semente no solo, tem um processo para ela crescer. Para dar fruto, tem um processo. O trabalho é duro. Então, eu penso assim, olha, né? Eu agradeço a Deus, por quê? Porque hoje eu já não sou mais o que eu era antes. Porque eu estou no processo. Você precisa valorizar o seu crescimento, o seu processo. Você precisa comemorar o seu crescimento. Ninguém vai comemorar por você, meu irmão. Comprou uma bolsa coletora, uma ferramenta, investiu no uniforme, um cliente novo que chegou, comemora isso, meu irmão. Comemora. É a sua conquista, é a sua vitória, é a sua experiência. E isso aí, quando você entra nessa jornada de crescimento, eu sou sincero, eu nem sei quem está do meu lado, eu nem sei nem quem é meu concorrente. Dificilmente você vai ver eu olhando para o meu concorrente, criticando ele. Até porque eu sou sincero para você. A gente somos parceiros de profissão hoje. E muitos amigos pedem ferramenta. Muitos amigos a gente precisa e também precisa da gente. A gente gera essa conexão. Eu acho que existe um foco maior que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar o seguinte. A gente precisa se preparar mais para vender uma higienização especializada com produtos para o mercado, né? Pergunta que eu faço para o meu amigo que está ouvindo aí. Você é consultor do seu produto? Você conhece o produto que você trabalha? Quando você higieniza lá o ar-condicionado, lá, você conhece a composição química, a reação dele, o que ele pode causar, o que não pode causar? Ou você só joga o produto lá e Deus abençoe e vira as costas e vai embora? O seu foco tem que ser na qualidade do seu serviço, meu irmão. Porque o crescimento vai vir, Tito. O crescimento é recompensador, meu amigo. Não, verdade. Então, assim, a forma que a gente chega, né, é o carro-chefe. Você falou sobre até a culinária, e é o que eu bato muito assim, eu falo com o pessoal, às vezes está junto comigo, trocando uma ideia, eu falo, nosso trabalho é igual comida. A gente se come com os olhos. Então, a forma que a gente chega no cliente, o cliente ele olha. Hoje eu falo, hoje quando eu chego, eu não tenho uma estrutura que você tem, né? A forma que você elaborou, o teu jeito de levar os mecanismos, as ferramentas, a forma, né, toda. Só que eu chego também com um carrinho organizador, eu chego todo no esquema, faço a proteção do ambiente todinho, né, com o filme eletrostático, faço a proteção, faço
né, o enfeita pavão, né? Que a gente, todo mundo fala, o enfeita pavão, porque o cliente quando olha fala assim, caramba, olha só o cuidado que ele tem com todo o detalhe, né? Então é a forma que a gente chega. Uma das coisas mais importantes, onde eu vejo muita falha, é o uniforme. Gente, não custa nada, é um negócio que é barato. Você criar a tua logo, criar um nome, uma estratégia, botar um uniforme padrão para todo mundo que está indo junto contigo, tá todo mundo padronizado. Tá ali, pô, você vai num cliente, você tá em obra, beleza. Tu bota uma calça mais surrada, mesmo, tá na obra. Agora você vai para um cliente, uma calça apresentável. Tu não vai com uma calça rasgada, todo como se fosse para uma festa. Não, você tem que ir com postura. Quando o cliente olha, ele não entende nem de ferramenta, mas a forma que tu chega no cliente para fazer a higienização, quando o cliente olha e fala assim, cara, eu não quero nem olhar. O cara, do jeito que chegou aqui, meu amigo, acabou, a confiança já foi. Tito, cara, essa live aqui, vou falar pra você, viu? Isso aqui não é uma live, Tito, isso aqui é um treinamento, né? É uma mentoria. Não, com certeza, pô. Cara, você falou outra coisa, cara, que é maravilhoso, né? Olha que interessante. Primeira coisa que eu acho que o técnico tem que pensar assim, talvez tem muito técnico, cara, eu não julgo, experiência, tempo, cara, eu comecei, todo mundo começa, tá? A vida é assim, né? Ninguém começa pronto, né? Até a Gênesis 1 diz que a Terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então, a Terra teve um processo, né? Então, tudo que é criado, desenvolvido, tem um processo. Então, você precisa estar no processo, né? Tem coisas hoje que você precisa ter qualificação, né? E você precisa ter boa estrutura e bom ferramental que você vai construindo com o tempo. Mas uma coisa importante que você precisa entender, focando em você, meu amigo, você que está acompanhando a gente aí, é o seguinte, qual é o seu valor? Qual é o seu talento? Né? Qual que é o seu valor? Isso tem a ver com a profissão? Tem. Vamos dar um exemplo assim. Eu passei a minha vida toda se comunicando. Né? Sempre gostei de comunicar, cresci comunicando. Então, a comunicação é uma estratégia para mim usar junto com a higienização. Eu tenho a bolsa coletora, eu tenho a parte técnica e eu tenho a comunicação. Qual é o seu valor? Uma das coisas também que eu gosto, muito que eu tenho ao meu valor, é a criatividade. Cara, eu gosto de criar as coisas, né? Em volta e meia aqui, tem um quartinho aqui de artesanato, que eu gosto de criar as coisas, eu penso muito nisso. Então, eu tenho me destacado um pouco porque eu criei bastante coisa, algumas ferramentas, a gente hoje revolucionou aí trazendo a área técnica, a gente vê o pessoal tudo utilizando, isso é um benefício muito grande para o mercado, né? O carrinho de higienização, a central de higienização, uma bolsa coletora mais personalizada, esse é o meu valor. E a pergunta que eu faço para você, qual é o seu talento? Qual é o seu valor? Utilize o seu talento na profissão, meu irmão. Né? Tem cara que é mais inteligente do que eu, tem cara que é mais técnico do que eu, tem cara que comunica muito bem a técnica da profissão, né? Então, é necessário, é por isso que eu falo para você, irmão, foca em você. Deixa o mundo à sua volta para trás. Pensa em você, pensa na sua família. Você tem que chegar em casa bem, né? Esse negócio de ficar pensando nos outros, o cara chega nervoso, chega irritado, né? Pensa em você. Se você tiver família, pensa na sua família, pensa na pessoa que você ama, na pessoa que você trabalha e vai para cima. Utiliza essas ferramentas que você tem no seu talento para poder você contribuir na sua profissão. Meu amigo. Eu te falo um negócio, Rodrigo. Nada é impossível. Eu comecei, eu sou neném na área. Pô. Muita gente olha, eu escuto tanta mensagem e falo assim, cara, você é um cara top, você, pô, parece que já tem anos. Eu comecei com ar-condicionado na pandemia, tá? Em 2021, mais ou menos, foi quando eu comecei com ar-condicionado. Eu trabalho na climatização já há uns 16 anos, só que eu era duteiro. Eu sou técnico em caldeiraria e trabalhava com fabricação e montagem de duto. Então, eu não trabalhava com ar-condicionado. Eu me reinventei na pandemia. Dentro do setor Petrobras, onde eu trabalhava embarcado, que a pandemia ela mudou o esquema todinho de embarque, onde eu trabalhava 14. Aí na pandemia dividiu o quadro e eu fiquei trabalhando 30-30. Era 30 embarcado e 30 em casa. E os 30 que eu estava embarcado, como a minha parte de duto era eu e um ajudante só, e como reduziu, parou o duto e foi só para a parte de manutenção, né, corretiva de ar-condicionado. Aí foi quando eu conheci lá os técnicos lá, o Carlos Augusto, tal, meu amigo até hoje,
e alguns outros profissionais lá, que eu comecei a entender e a gostar do ar-condicionado, que eu ficava com raiva dos técnicos, porque eu fabricava a madrugada todinha, botava os dutos tudo no alto para funcionar, chegava o técnico de ar-condicionado e botava o fancote para funcionar, e ele que ganhava o mérito. E a gente que ralava, fabricando, montando, num calor do caramba, a gente não ganhava, e eu tinha raiva dos caras. Aí na pandemia eu fui me reinventando. E outro detalhe, Rodrigo, eu tenho 4 anos, mais ou menos 4 anos e meio com a empresa. Durante 2 anos e meio, eu só trabalhei com higienização na bolsa coletora. Por que eu botei isso na cabeça? Eu só vou instalar ar-condicionado quando eu tiver as ferramentas para instalar ar-condicionado. Cara, Ou fantástico. eu faço correto, ou eu não faço. Então, fiz o quê? Fui no Mercado Livre, comprei a bolsa, que é a que eu utilizo até hoje, um método, né? Muita gente fala em questão de marca. Falei, gente, eu não me vejo por marca de bolsa. Eu me adaptei com essa e estou com essa. Com certeza. Então, até hoje, eu estou com o mesmo modelo. Comprei uma bolsa coletora por R$ 120, comprei um lava-jato antigo, daquele do balde ainda, né? Que vendia, que vinha um balde de tipo de tinta, com um motorzinho ali de 110 PSI, e foi meu investimento de imediato. Aí eu fiz o quê? Trabalhando de motorista de aplicativo, dentro do carro, entregando folder de serviço de ar-condicionado nos meus 30 dias em casa na pandemia. E é assim que eu comecei. Aí eu vejo muita gente reclamando, falando assim, pô, mas é difícil, eu não consigo. A pessoa já entra derrotado. Realmente, se você for entrar derrotado, você não vai conseguir nunca. Ô, Tito, cara, fantástico, fantástico. Olha, sabe o que eu fico pensando muito hoje? Assim, cara, eu admiro você pra caramba, acompanho, né? Eu gosto de acompanhar o estilo de vida. É por isso que eu chamei você e quero te dar os parabéns por isso, que você continue crescendo. E, cara, eu vou ser sincero pra você, toda a minha dedicação é justamente para isso, né? Eu não posso pegar o meu parceiro e criticar o meu parceiro sem antes entender que ele tem uma história, que ele tem um contexto, né? Ele está trabalhando como eu. Então, cara, o importante é focar justamente nisso, ó, em quem é você. E com certeza tem espaço para todo mundo trabalhar junto, né? Não tem essa necessidade. Outro ponto importante, Tito, cara, isso aqui agora é uma questão mais técnica, né? O pessoal compra bastante ferramenta. Existe muita influência hoje dentro do segmento que vai influenciar você comprar a ferramenta, e cada um compra de acordo com a sua condição. Isso demanda você, como profissional, ter equilíbrio. Mas, meu irmão, a logo que precisa aparecer na sua prestação de serviço é a sua, meu irmão. É a sua. Né? A gente, às vezes, pega os profissionais trabalhando que a imagem dele não aparece na profissão dele. Né? Abuse da sua marca. Né? Você chegou até aqui, ralou, lutou. Só você sabe. Né? Você pode ter um produto, né, certificado, produto qualificado, você pode usar as marcas, tudo, mas você deve estar fundamentado em você. Né? Você tem que ter orgulho disso e colocar sua marca. Que nem eu lutei muito para ter isso aqui, ó, Rodrigues Ar-Condicionado. Né? Lutei muito para isso. Então, é importante que quem está nos ouvindo entenda isso. E outra coisa, né? Se você personalizar, você vai ver a diferença. Né? Você vai. Ontem mesmo eu estava na casa de uma cliente, quando eu cheguei na casa dela, eu até falei num vídeo lá que não precisou nem higienizar. O cliente já está quase enviando Pix para mim lá, sem higienizar. Mas como que não dá para ganhar dinheiro? Não, Como que não dá? Né? Só que é estratégia, né? Eu tenho que usar, né? E aí que bate aquele ponto que eu sempre tenho falado para o pessoal que nos acompanha, profissão é você entender a necessidade do cliente. Você vende necessidade. Você tem que olhar para o seu cliente, ver a necessidade dele, entender o contexto dele, o que ele precisa, e você vai construir ali a sua higienização baseada na necessidade dele. Eu cheguei numa cliente, a cliente chegou e falou, aqui dentro só entra com protepé no pé, né? Aí ela foi lá, deu protepé, coloquei no pé. Eu já tive ali, eu já entendi. Essa cliente é a cliente que eu vou vender higienização e vou vender o ozônio para ela. Por quê? Ela não é inimiga da bactéria? Se ela é inimiga da bactéria, eu vou vender um serviço para ela que vai poder auxiliar, um serviço que é de qualidade, que vai arrancar o cheiro do equipamento, que vai... Então, enxergando a necessidade do cliente, eu vendo a higienização que precisa. Né? Então,
É nesse ponto que eu vejo que muitos técnicos precisam despertar. Para de ficar fazendo propaganda e pensa em você. Pensa na sua marca, na sua logo e na sua empresa. Tito, deixa eu trazer um comunicado aqui. Tá um tempo meio perigoso aqui. Tá ventando muito. Se acaso a live cair, algo desse tipo, é porque a gente corre o risco de ter um temporal aqui. Fica essa dica. E tá geral. Aqui também a chuva tá bem forte, tá? E eu boto muito na tecla nesses dias, eu até estava falando, gente, em primeiro lugar, todo mundo, toda empresa, ela visa o movimento que é o dinheiro, né? Que é o que faz o capital, é o que faz o giro da empresa. Beleza. Mas, em primeiro lugar, tem que ter segurança. Ah, uma higienização na bolsa coletora. A maioria das pessoas que fazem higienização na bolsa coletora, eu também faço, e muitas minhas, não desliga nem o disjuntor, faz com o ar-condicionado ligado, tá? Então, a gente estamos numa época aí, nós estamos numa situação que a chuva está forte para tudo quanto é lado. Prioridade, gente, saúde, segurança, porque a gente só tem uma vida só. Não adianta querer abraçar, porque tem que fazer dinheiro, e esquecer que se a gente não tiver uma saúde boa, o dinheiro vai ficar para trás. Então, isso daí é muito importante, tá, pessoal? Tito, parte técnica, higienização bolsa coletora, você falou que é importante. Estou eu aqui, ó, bolsa coletora, ar-condicionado. Então, primeira coisa, analisar o equipamento, entender que o equipamento ele tem vários componentes. Ele tem componente elétrico, ele tem várias diferenças de material, tem alumínio, tem a turbina, que é de plástico. Então, tem vários componentes. Quem entende o processo de higienização já sabe que essa serpentina aqui vai ter que utilizar um produto específico, ele já pode vender isso aí. Olha que interessante, né? A serpentina, ela não pode tirar um material que vem do fabricante aqui. Então, o que eu faço com essa informação? Eu vendo. Olha, eu estou aqui higienizando para você o seu ar-condicionado com um produto específico, meu irmão. O concorrente, eu não sei como ele está, eu sei que eu estou fazendo o que é certo. Então, é de alumínio a serpentina. Então, toda a higienização, Tito, isso é importante, porque toda a higienização, ela tem um processo, né? A limpeza é você retirar os resíduos físicos do equipamento, sujeira física, entendeu? Então, você precisa ter um processo para tirar. Quais são as ferramentas que você vai utilizar para tirar o resíduo físico? Um aspirador, né? Uma escova, dependendo da condição. Se tiver muito sujo, usa um aspirador, tira toda a sujeira. Esse é o primeiro passo, né? Então, higienização pode ter um processo. Cara, eu entendi que a nossa profissão ela tem muito relativismo. E o que é o relativismo? O relativismo é a ausência da verdade. Então, a higienização não tem um processo, não teve um processo. Cada um executa de um jeito. Então, eu crio meu processo, eu entendi sobre higienização, eu tenho um processo de higienização, eu vendo esse processo para o meu cliente, né? Tenho eu a metodologia AVPL, aspiração, vaporização, pressão e lubrificação. Um passo a passo. Então, eu higienizo com água, higienizo com vapor na temperatura, eu faço a lubrificação, eu faço a aspiração do produto e eu tenho um produto para oferecer para o meu cliente. Por quê? Porque a área ela é relativa. Cada um tem a sua visão. Você pode usar até o relativismo ao seu favor, né? Ninguém vai falar para você se você começar jogando água. Ninguém vai falar para você se você começar com vapor. Mas você precisa comunicar isso para o seu cliente. Entendeu? O seu cliente precisa entender que você não é qualquer um que chegou no mercado. O seu cliente precisa entender que você é alguém que estudou a área. Você precisa estudar a área, né? Você precisa estudar a higienização de forma geral. Isso é importante porque você vai construindo a sua credibilidade. Na verdade, não é quem higieniza que prospera. É quem desenvolve e quem planta em credibilidade. Quem tem credibilidade chega mais longe. Uhum. Né? Então, é importante. Cheguei lá, o equipamento está muito sujo. Eu tenho ali um limite, credibilidade. Eu não sou herói, né? Eu não vou higienizar na bolsa coletora se o equipamento está me comunicando que eu preciso retirar e fazer uma higienização química. Mas eu tenho uma solução para o meu cliente, né? Eu tenho um modelo de higienização química. Eu tenho um vídeo mostrando esse modelo de higienização química para o meu cliente. Quer dizer, eu estou oferecendo serviço em todo o tempo. Né? Eu tenho assim, uma demanda, eu tenho uma cartela muito grande de serviço para oferecer para o meu cliente de acordo com a necessidade dele. Isso é importante, meu amigo.
Não, é verdade, pô. É a parte que você está falando da entrega, de você comunicar o que é que você está fazendo, o que é que você vai fazer, o que é que você vai entregar para aquele serviço, para o cliente, né? Isso daí é fundamental, a garantia que a empresa vai dar pelo aquele serviço. Porque eu falo na situação de... Na bolsa coletora, quando a gente faz a higienização na bolsa coletora, tem muito cliente que não entende ou ficou com aquela coisa do passado, das pessoas do passado, mas vai ter que fazer uma recargazinha de gás. Você vai fazer a higienização, você vai completar um pouco do gás, porque fulano, ele sempre via aquele e completava o gás. Né? Aí vem esse detalhe. Aí por que disso? Porque o cara ele não fazia o serviço correto e mesmo assim empurrava um valor a mais para um serviço que não era executado. Né? Ô, Tito, você precisa me dar um treinamento seu, hein, cara? Você tá me devendo isso aí. Né? Você Mas tá, acontece, né? Tu já escutou muito ó, isso? você tá me devendo, cara. Você falou algo fantástico. Olha, cara, não é porque eu higienizo na bolsa coletora que eu vivo de higienização que eu não posso oferecer outro serviço lucrativo que nem. Sabe o que eu costumo fazer? Sempre faço uma análise em cada ar-condicionado. Cheguei lá, equipamento R22, nunca foi trocado o capacitor, eu já faço um orçamento para o meu cliente. Tem terminal de segurança? Tem isolamento? Como é que está as condições elétricas do equipamento do cliente, né? Entenda uma coisa, se você não oferecer o serviço para o cliente, ele não vai fechar com você. Então eu preciso, olha que interessante, eu preciso gerar essa rotina, né? Eu preciso ter uma mudança de hábito e sempre pensar em oferecer soluções para o meu cliente que vão ser positivas para ele. Até porque se você fizer uma higienização, meu irmão, e depois de uma semana o capacitor acabar dando problema, aí o que acontece? Você perde a sua credibilidade, porque o cliente vai falar que é por causa da higienização. Cara, higienização tem soluções que agregam valor, né? Você consegue agregar muito valor ali na higienização, você ter lucro. Dificilmente, quando eu vou higienizar, eu não agrego valor em um outro fator que o cliente precisa. E outra coisa, o pessoal reclama, Tito, deixa eu falar uma coisa para você, que o pessoal pode até ficar escandalizado. Graças a Deus que existem os maus técnicos, Uhum. que é por causa deles que eu estou aqui. Eu estou aqui para consertar os erros que eles cometeram. Eu vendo o serviço. Se o Verdade. cara errou, fez errado, instalou errado, né? Eu tenho a oportunidade de consertar e ter lucro com isso. Entendeu? Então, até para o técnico desqualificado, você consegue se beneficiar. Agora, você precisa ter isso aqui, meu irmão. Você precisa ter inteligência, né? Você precisa aprender a vender o serviço seu para o seu cliente. Chegou numa condição que o técnico deixou o equipamento, você vai comunicar para o cliente, você vai montar o orçamento. E outra coisa, Tito, que é importante na área, né? O pessoal monta orçamento, Tito, mas o pessoal, assim, cara, depois nós podemos até fazer uma live falando disso, né? O pessoal tem muita birra do cliente. Cara, o cliente virou o inimigo número 1 de muitos técnicos aí. Meu, só experiência negativa. A experiência negativa com que ele teve com o cliente, o único cliente, faz ele enxergar todo o cliente de forma negativa. Aí o que acontece? Quando ele vai vender o serviço, ele não tem, né, o orçamento dele não esclarece o que ele vai oferecer. Entenda uma coisa, o cliente ele não sentou na sala de aula, né? Ele não foi lá na oficina escola do jovem aprender a respeito de ar-condicionado. Você vai ter que trazer a área para ele e você vai ter que conscientizar ele. Esse é seu papel, meu irmão. Você vai ter que mostrar para ele o defeito, com foto, com vídeo. Ele tem que entender. Se ele não entender o que você está querendo comunicar, você não vai conseguir prosperar e o seu orçamento não vai ser aprovado. O orçamento no papel, ele é importante? Com certeza. Porém, você precisa ter outras formas de apresentar para o cliente aquilo que você quer comunicar. Esses dias aconteceu algo comigo que eu, num contrato, 40 metros de dreno, tudo entupido, em cima do fogo, 10 bombas de dreno, Tito. O cliente tinha no estabelecimento, dreno tudo em cima e retornando água, né? A gente queria fechar um contrato. Primeira coisa que eu fiz, tirei foto de tudo, fiz um vídeo e além do vídeo montei uma maquete do dreno. Mostrei para ele como estava antes e mostrei depois como ficaria. Sentei com ele lá e falei, olha, é assim que tem que ficar, tem que ter isolamento térmico, tem que ter um suporte para receber. O cano precisa ser um cano de 3/4, porque é muitos drenos que recebem o equipamento. Então, meu irmão,
O cliente não entende isso, né? O pessoal precisa entender que a comunicação com o cliente vai fazer ele prosperar. Se o cliente não consegue enxergar, é responsabilidade tua transmitir com mais clareza aquilo que você quer oferecer e você vai sair na frente. Um outro técnico que foi antes de mim falou tecnicamente para o cliente, mas o cliente não estava conseguindo enxergar a solução que ele estava querendo apresentar. E ali eu consegui agregar valor, porque o cliente viu que não era fácil, né? Tinha um certo grau de dificuldade, tinha que andar em cima do fogo, né? Corria risco de queda, então tinha que trabalhar com segurança, tinha que trabalhar com os meninos, com NR, tudo. Então, tudo isso é importante. Olha que interessante. Já para pensar que nessa live aqui, o pessoal que está na área está tendo a oportunidade de abrir um pouquinho mais a visão, entender que o universo de prestação de serviço, de higienização, é um universo maior do que a gente pensa, né? Porque, graças a Deus, existem pessoas como o Tito aí que tem compartilhado a experiência dele, né? Então, meu irmão, foca nisso. Foca no seu cliente, na necessidade e transmita com clareza o seu orçamento que você vai ver que vai dar resultado. Primeira coisa, não dá para você sair desse vídeo, dessa live aqui, sem você ter um vídeo profissional da sua empresa, meu irmão, da sua higienização, porque isso é que vende. Quando o cliente fala para mim, Rodrigues, eu quero te indicar, eu falo para ele, não precisa falar nada para quem você vai indicar, só manda o vídeo. Manda o vídeo porque o vídeo vai comunicar mais do que qualquer orçamento. Não, com certeza, assim, e o mais interessante de tudo, para iniciar, o cara tá começando com a empresa, tá novo ainda, né? A higienização na bolsa coletora, o investimento hoje de imediato não é tão alto para quem vai começar. Só que aí você precisa começar e evoluir. Só que muita gente faz o quê? Começa e para. Acha que aquilo dali já tá bom. Não existe. É a forma que o que eu falei naquela hora, como você falou, a forma que a gente chega no cliente é o nosso cartão de visita. O nosso serviço, o nosso valor, ele vai ser a forma que a gente vai entregar. Muita gente olha, pelo menos nos vídeos que acontece, eu vejo muita crítica aqui. Hoje eu já estou carimbado. Eu falei até, não sei se ele está aqui assistindo a live, mas no começo ele estava. Ele foi ontem, acho que foi ontem, ele respondendo nos stories dele, as críticas. Eu fui lá no pessoal dele e falei, apaga todos esses teus stories, porque é isso que eles querem. Então, se você der trela a esses comentários ruins sobre higienização na bolsa, sobre isso e aquilo, você está abrindo margem para eles te castigarem mais ainda. Eu sei porque com esse tempo que eu tenho de internet, eu tive uma época que eu entrei em depressão, eu tive que fazer tratamento. Porque eu estava tão envolvido na internet e as críticas vinham de uma tal maneira que era uma enxurrada. Hoje eu me lapidei com essa situação. Eu jogo os vídeos e a maioria das vezes, entre aspas, vou jogar uma expressão popular. Eu deixo eles se matarem. Por quê? O que eu estou falando? Os caras que vêm com crítica, tem aqueles caras que gostam do nosso conteúdo. Eles vão lá e rebatem a crítica dos caras. Então não adianta a gente estar toda hora em cima martelando. Imagina uma mensagem hoje, se eu não me engano, meus vídeos aí, em média, bate 10 mil, 20 mil visualizações em pouco tempo. Então é muita mensagem. E realmente eu não consigo ler todas. Mas algumas eu ainda consigo dar uma mapeada, onde eu realmente acabo postando muito vídeo semanal, né? Em média, às vezes, 2, 3 vídeos que eu jogo por dia. Muita gente até pergunta, como é que você consegue? Ó, criatividade já vem do nosso eu, né? Já é o meu jeito, eu sou muito espontâneo. Até numa brincadeira eu falo, eu tô olhando ali na rua, o cara tá atravessando ali, tropeçou, opa, criei um vídeo. Já veio na memória uma ideia. É mais ou menos assim. Então, as parcerias que eu tenho hoje, eu vou te falar que hoje eu tenho alguns contratos, né, de parcerias que no decorrer não era o meu intuito, né? Meu intuito sempre foi de atrair clientes, mas no decorrer vem, como é que se diz, as indústrias, né? As parcerias, elas vão observando o teu dia a dia, acho interessante, aonde para uns é ruim, para outros é bom. E graças a Deus, nos meus contratos que eu tenho de parcerias, de divulgações na internet, eles mesmos já chegam e falam assim, cria do teu jeito. Você é natural. Não adianta. Se a gente for tentar mudar isso daí, a pessoa vai olhar e vai falar, pô, isso daí não é o Adriano.
Entendeu? Então, assim, aí eu fui e falei com ele através dessa situação. Falei, apaga tudo, esquece. Não cria raiva em cima dessa situação, porque eu já passei por isso e eu sei como é. Eu tô te falando também que isso daí já é uma coisa para você também, porque como você está começando, assim, eu não sou velho na rede, mas eu já passei por uma situação onde eu realmente eu consigo dar essa ideia para as pessoas que estão começando. E quem não começou, não tenha medo e comece, porque se você for pensar do que as pessoas à tua volta ali, no teu raio ali de mesa, né, de conversa, de troca de ideia. Se você for pensar nessas pessoas, você nunca vai começar na internet. A internet hoje é o carro-chefe para te atrair clientes. Ô, Tito, você tocou num assunto muito importante. Cara, pessoal, a gente sabe que trabalhar com internet tem um desafio, mas ó, vou mostrar para vocês o motivo do porquê eu trabalho. Tá aqui, Tito, ó. A opinião que eu mais me importo, que eu ouço, é a opinião dessa mulher aqui, minha esposa, cara. Então, assim, o que ela tem a me dizer é extremamente importante. Eu acordo com ela, eu vivo com ela, tenho uma aliança com ela, eu trabalho para cuidar e honrar dela. E também recebo isso, cara. Essa é, assim, não só ela também. Tem aqui também o meu irmão, né? Que é um parceiro de trabalho. Vem cá, rapaz. Né? Esse aqui, ó, meu braço direito, ele aparece mais nos vídeos do que eu, cara. Né? Então aqui, ó, esse menino aqui, menino de ouro, fiel. Então eu tenho parceiros à minha volta. A opinião dele, para mim, é importante. E não só a opinião dele. Na verdade, eu sou muito bem fundamentado com a questão da opinião do público, porque eu estou na profissão para prestar um serviço. Eu estou para servir vocês, amigos, né? Eu estou para poder ajudar você que é pai de família, você que é filho, que tem a oportunidade de sair de casa. Recebi hoje cedo a mensagem do Hélio, que falou, Samuel, cara, estou recomeçando. Cara, não quero ficar longe da minha esposa, o meu serviço eu tenho que viajar muito. Com ar-condicionado eu posso. Eu falei, Hélio, eu estou com você, cara. Você vai conseguir, vai dar certo. Você vai conseguir estabelecer esse propósito na sua vida. Cara, isso é importante, isso é gratificante. Agora, infelizmente tem muita gente, né, que não sabe, tem muita gente que desperdiça o seu tempo. E outra coisa, né, eu tenho um chamado de Deus, né, o Senhor me escolheu, graças a Deus. Né? Então, assim, ó, aquilo que Deus tem a dizer a meu respeito é mais importante do que qualquer um ter a dizer a meu respeito. E querendo eles ou não, eu vou chegar até onde Deus permitir que eu chegar. E esse é o maior presente. Então tá aqui, ó. Isso aqui vale a pena viver, meu irmão. O propósito que eu tenho para lutar é maior do que o propósito que eles têm para poder comentar, criticar. Pode criticar, pode comentar, né? Ninguém vai poder impedir aquilo que Deus ele tem na minha e na sua vida, meu parceiro. Nós vai chegar longe. Com certeza. E você mostrou uma situação muito importante, que é a família junto com a gente no trabalho, né? Eu sou a prova viva disso, né? Que meu filho começou a trabalhar comigo. Quando eu comecei aqui, ele ia fazer 15 anos. Ainda recebi muita enxurrada de cliente, né? Pô, ele podia estar no colégio. Eu falei, tá. No colégio, a hora vaga, ele vem trabalhar comigo. Porque isso daqui é uma profissão mais à frente. Então, hoje a minha empresa trabalha eu, minha esposa na parte administrativa da empresa. Quando precisa, ela vai para a rua junto comigo. Meu filho também. Tenho mais um outro colaborador que fica com a outra equipe. E assim, nós três, família, sempre junto, né? Então, isso é fundamental porque as pessoas, quando olham, ela vê uma força maior. Porque a família está unida. Cara, isso não tem preço. Não existe preço para isso, não. Ei, Tito, essa live vai ficar registrada, hein? Não, com certeza. A higienização, né? A história do público que está nos ouvindo, do pessoal que está nos ouvindo, meu irmão, nem sempre foi assim, sucesso o contrato, não. A gente começou também, né? É por isso que o nosso trabalho é um trabalho motivacional. Eu não critico quem está começando, eu não critico quem ainda não tem experiência, eu não critico quem deixou uma profissão e está começando outra profissão, porque a área é para todos. O importante é você ter equilíbrio, trabalhar com qualidade, né? Meu irmão, eu estava vendo aqui, tem mais de hoje 15 escolas profissionais, né? Para você poder se cadastrar, buscar profissionalização, para você crescer na área. Por isso, não se limite. Vai para cima, né? Porque amanhã é você que vai estar contando a sua história e é você que vai poder estar ensinando outra. E outra,
lance a semente. Se tem uma coisa que eu sou despreocupado, é ensinar, é orientar, é falar. Essas últimas semanas, é por isso que eu falo para você que essa parceria com a minha esposa é uma parceria de sucesso. Por quê? Porque para mim responder técnico meia-noite, 1h da manhã, quantos parceiros mandam mensagem pedindo orientação e a gente com carinho, isso é importante. A gente demora um pouco, porque às vezes é centenas de pessoas pedindo orientação, querendo entender, mas é importante o pessoal entender isso a respeito do Rodrigues Ar Condicionado. Eu estou aqui para poder te ajudar, né? Para poder contribuir com a sua profissão. Não tem interesse comercial em cima de você, não. Né? O meu interesse é ver você prosperar e ver a sua família prosperar. E esse é o maior valor, né, Tito? Lembra quando você estava contando lá, né, a dificuldade da vida, de comprar? Às vezes o filho quer uma coisa, às vezes, né, você quer oferecer uma qualidade de vida para a família, quer viajar. E a área, ela pode oferecer isso, não pode, Tito? Com certeza, cara. Olha, eu falo direto assim, Deus dá em dobro, né? Eu ajudo muito aqui o pessoal, tá? O que eu puder fazer para poder estar ajudando. Eu recebo muita mensagem, como você fala também, eu recebo muita mensagem, eu tento responder a todo mundo no tempo que dá, no possível, né? Porque o WhatsApp que você conversou comigo, ele é o WhatsApp da empresa. E às vezes eu trago para casa, é raro trazer. Mas é porque eu movimento e ele fica tanto no escritório com minha esposa, e às vezes eu trabalho para casa também, porque eu tento movimentar. E eu estou tentando fazer esse telefone ficar realmente só trabalho e não movimentar o pessoal, porque ele acaba envolvendo tudo. Eu ainda não consegui fazer isso ainda. Mas o que é que eu faço no final de semana? Na maioria das vezes, eu desligo o telefone. Por quê? A gente precisa ter também, como é que se diz? Vida. A gente tem que viver a nossa vida família. E se eu deixar, às vezes, o celular ligado, eu não consigo viver, não, porque toda hora vem uma ligação. Então, muitas das vezes, quando conseguir desvincular isso daí, eu acho que eu vou conseguir ter uma respiração um pouco melhor, né? Mas, Rodrigo, eu estou vendo aqui, a gente vai bater já quase 2 horas de live, né? Então, Rapaz, a expectativa era 40 minutos, rapaz. então vamos fazer o seguinte, a gente vai estar encerrando, pessoal. Quem gostou, tiver na live aí, ó, deixa aquele coraçãozinho aí para dar aquela fortalecida pra gente, para saber se realmente a live foi boa para vocês também. Que isso daí mostra o interesse da gente estar evoluindo e estar buscando tentar passar um pouco, que eu falo. Ninguém sabe de tudo. Conhecimento a gente aprimora a cada dia, porque a evolução da gente antigamente eu posso falar que eu sou já um veterano, né? Tenho 40, vou fazer agora 44 anos, então já não sou mais um garoto. A evolução antigamente era anual e hoje em dia a evolução é por segundos. Né? A tecnologia ela está cada dia mais para você ver que no nosso serviço de higienização na Bolsa Coletora, quando eu comecei no início, era um baldezinho com motorzinho. E hoje a gente já tem essa Ferrari aí, essa da Ripco, né, que você utiliza aí. É uma ferramenta top. Não, muita gente perguntou, eu nunca utilizei. Né? Não utilizei ainda, não tive oportunidade. Porque o que eu falei, até postei um vídeo ontem, igual a BIC. Né? A gente não pode mexer no time que está ganhando. Então, as ferramentas hoje que eu utilizo não é uma ferramenta top de linha do mercado, mas é uma ferramenta funcional. Também não é uma ferramenta barata, é uma ferramenta mediana, mas eu me adaptei ao meu estilo de higienização. Não é que eu mais à frente possa não comprar uma ferramenta dessa. Posso sim, só que meu foco hoje não é comprar uma ferramenta com, assim, vamos dizer, hoje meu foco está com investimento em outra área da empresa. Com certeza. Então é tudo isso, a gente tem que envolver num conjunto. Meu foco hoje está numa situação onde eu tenho que, opa, isso daqui está funcionando, vou segurar isso daqui e vou fazer o investimento da onde tem que ser investido. Você tocou no assunto importante. Se você for ver, tanto no seu Instagram quanto no nosso, a gente dá várias soluções, porque a gente hoje tem nos acompanhando aí um público que está começando, um público que já começou, um público que já está estabilizado, mas agora quer viver de higienização, um pouco que tem mais condição. Então, cada um vai investir de acordo com o seu potencial. Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que o nosso parceiro Francisco está nos acompanhando aí.
que é o representante da Whipco, já chama ele, ele tem condição, meu irmão, já compra o Picô, adquire, porque com certeza é uma ferramenta de qualidade. Então, cada um conhece o seu momento, né? E é importante, aquilo que você falou, não dá para fazer loucura, né, meu irmão? Você fazer loucura lá, a patroa, você vai chegar em casa lá e gastar o cartão de crédito lá, aí a casa vai cair para você. Então, segura, calma, vai dar certo. Rodrigo, sabe por que eu vou te falar? Só rapidinho para poder encerrar. Se não deixar, você gosta de falar, eu também gosto de falar, a gente vai ficar lá depois. Porque eu vejo muita situação, eu vejo muita mensagem de pessoas que estão começando. Adriano, ferramenta tal, vale a pena? Ferramenta tal, vale a pena? Cara, a gente tem que comprar o que dá de imediato que a gente tem para funcionar o serviço, para movimentar. Não faça um serviço sem ter condições de você comprar aquela ferramenta. As ferramentas, ela no mercado, ela mostra as ferramentas top de linha, onde a gente vai ter a qualidade de um serviço. Mas a gente não tem que se endividar para poder comprar, porque tem muita ferramenta que a gente não utiliza no nosso dia a dia, né? No nosso diário ali frequente para quem está começando. Então, o cara tem que entender que eu tenho que comprar uma ferramenta funcional, a gente se estabilizar e depois a gente se atualizar. As pessoas têm que botar na cabeça que o que a gente vê na internet, nem tudo que a gente vê na internet a gente tem que comprar de imediato, não. É bom, funciona? Sim. Mas tem que ver, será que cabe no meu bolso? Será que eu vou ter o investimento de comprar uma ferramenta de R$ 1.000 e poucos agora para poder estar mostrando que eu tenho? O que adianta mostrar que tem? Se quer que você tem, primeiramente, você tem que mostrar é a qualidade no teu serviço. É a tua técnica, a tua forma de trabalhar, para depois você querer se atualizar com ferramenta. Mas pense o quê? Comprar as ferramentas que você vai fazer correto. Por isso que eu falei, Rodrigo, que eu fiquei 2 anos e meio trabalhando só com higienização na bolsa. Por quê? Eu não tinha as ferramentas certas para fazer instalação. Eu ia fazer errado, já ia começar errado. Se eu aprendi a fazer certo, eu vou fazer o certo. Então, eu fiz isso. Fui, né, fazendo, juntando dinheiro, comprei uma bomba de vácuo, fui depois, comprei um vacômetro, mais um pouquinho, comprei um nitrogênio, e assim, eu falei, agora eu posso trabalhar com instalação. E assim. Eu lembrei da situação aqui, cara, vou encerrar já também. Eu lembrei que quando eu comecei, cara, minha esposa é prova disso. Eu não tinha cliente, eu não tinha ferramenta, sabe o que eu fiz? Eu montei um uniforme bacana. O dia que eu tinha, eu comprei um Uno e montei um uniforme. Como eu não tinha cliente, eu ficava andando na cidade com o uniforme, entregando cartãozinho, né? Sem ter cliente, cara, né? Eu falo assim, o começo é o começo, né? A gente tem que respeitar o processo, né? Começo, meu irmão, é difícil mesmo, você ter uma prospecção, mas o importante é isso, é você entrar no processo. Tito, deixa eu entrar aqui rapidinho nos agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer o pessoal que tem aí nos acompanhado, né? O Liquinho tava falando aqui que tá até chorando lá, rapaz, ó. Lembrou do começo dele lá, Liquinho, um abraço, Deus abençoe você, os amigos e parceiros, cara, que vocês precisarem de estar à disposição. Daniel e a Gabi são amigos próximos nossos, é que eu falo pra você, né? Por essas pessoas que a gente tem desejo e vontade de vencer, de lutar, são pessoas que contribuem com a nossa vida, ó. Um beijo. Deus abençoe. Meu amigo Tito, cara, obrigado, cara. Você é nossa referência. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade. Muitos outros no seu lugar, né, quando recebeu o convite para essa live, diria não. Mas você, com carinho, disse sim. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Meu amigo, muito obrigado, viu? E ó, se quiser a próxima, nós... Já o pessoal tá aqui, ó. Cadê a próxima? Cadê a próxima? Não, a gente vamos organizar sim, porque isso daí é bom, não só pra gente, tá? Isso daí não é para mostrar que é melhor ou pior, não. É porque eu acho que, como você falou, você usa a mesma situação, acho que o teu pensamento é o mesmo que eu. É de ajudar, né? De ajudar pessoas. Praticamente tem muita gente que está assistindo que está começando e tem muitas dúvidas, né? Então, assim, isso é fundamental. A ajuda, ela vem. Quando vem de coração, é melhor ainda, cara. Isso daí não tem preço. Não existe, não tem preço. Então, queria agradecer a todo mundo que entrou nessa live aí. Vou deixar gravado. Eu vou ver que eu vou fazer ela, não inteira, como ela tá grande, tentar botar os cortes. Com alguma quantidade, a gente, durante aí a semana, a gente vai elaborando e vai colocando os cortes da live, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá, pessoal?
Então aí fica aquele abraço. Meu amigo Rodrigues, satisfação de conhecer, tá? Às vezes a correria é tão grande, que é tanto perfil que a gente às vezes acompanha. É o que eu falo, às vezes o pessoal assim, Adriano, eu envolvo a internet, mas a internet não me envolve. Porque eu posto tanto vídeo que eu não tenho tempo de estar assistindo muito vídeo. Você tá entendendo? É um negócio que é complicado. Eu crio, mas eu não tenho tempo de estar assistindo totalmente. Eu estava no circuito dos instaladores em Ribeirão Preto, e o cara, pô, eu te sigo, tá, você não me segue. Eu falei, cara, que às vezes é tanta coisa que você. Eu fico disperso, porque eu tenho que criar conteúdo, mas às vezes eu não consigo assistir muito conteúdo. Então, uma hora ou outra aparece para mim, né? Então fica aquele abraço aí, vamos dizer, onde muita gente gosta de espetar, mas eu vou falar. Aquele carinho do rei da Bolsa Coletora. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, meu amigo. Obrigado. Fica com Deus. Amém.